Olá, bom dia, sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez. Primeiro, quero agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que tem se inscrito no meu canal, já são 190 amigos, muito obrigado, estou muito feliz por isso e espero cada vez mais, crescer. Vamos passar de 2.000, se Deus quiser, logo, logo. Logo, logo, muito obrigado mesmo, muito obrigado. E peço também que você dê o like, seu dislike, faça seus comentários, passe para um amigo, para que meu canal possa crescer e as pessoas possam aprender e eu aprender também com elas. Bom, gente, eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual a vantagem de você acessar o meu blog? Um assunto inédito, um artigo de segunda a sexta, falando dos problemas do país, da economia, de política, de direito, enfim. Qual o objetivo? Nos mantermos atualizados, né? Isso é fundamental. E outra coisa, veja o meu vídeo até o final e não veja só 5 minutos, 3 segundos, porque você não aprende conteúdo. O conteúdo, ele vai lá, a gente tem tudo na vida, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem um final, né? Então a gente começa com uma introdução, desenvolve o tema e no final tem uma conclusão. Não dá para você tirar qualquer conclusão nos meus vídeos vendo apenas 2, 3 minutos. Fica impossível de você. Aí você diz, eu não gostei. Mas não, porque você não viu o conteúdo todo. Tem que ter essa preocupação de ter o conteúdo. Bom, o assunto não podia ser outro, que pela primeira vez, nessa campanha eleitoral, eu não fui do candidato a presidente, mas foi de um vice, né? Eu fiquei muito feliz de um artigo, né, na coluna do Estadão do dia 20 de setembro, portanto de ontem, né, o candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, dizendo que a reforma tributária está pronta na Câmara para se aprovar em 6 meses. Tomara que em 2023, né, o primeiro projeto de Lula realmente seja enviar, fazer esforço concentrado, o executivo e o legislativo, e realmente se aprove uma reforma tributária. Eu confesso que a reforma eu não concordo muito com ela, porque infelizmente a reforma no Brasil, os governos só pensam nele, só pensam na arrecadação. Assim foi feito a reforma da Previdência, o governo só previu a arrecadação, deixou desamparado milhões de brasileiros fora da Previdência Social, né, sem que não terão aposentadoria no futuro. Isso é um problema muito sério, são mais de 65 milhões de brasileiros fora da Previdência Social. E a reforma tributária em trâmite no Congresso Nacional, é claro que eu estou falando sem conhecimento de causa, porque eu li o projeto original. Isso, obviamente, que nas comissões já deve ter sido bastante alterado, sofrido muitas alterações. Mas se o presidente, o candidato a vice-presidente diz que a reforma está pronta para ser aprovada, é que ele tem mais conhecimento do que eu. Eu não enxergo uma reforma tributária boa. Eles estão eliminando alguns impostos, criando o que eles chamam de o IVA, o Imposto de Valor Agregado, né, um imposto único. Só que é o seguinte, ele não tira dos estados a autonomia da fixação de alíquotas. Então o que acontece? Você vai pagar um imposto único, mas vai pagar muito ISS. Claro que terá aumento do ISS, acho que são dos impostos que mais vai alterar, um imposto que sofrerá alteração é o ISS, Imposto sobre Serviço, é de competência dos municípios. Os estados ficarão também com a sua autonomia de aumentar as alíquotas do ICMS. Então vamos ter uma carga tributária, ao invés de reduzir a carga tributária, nós vamos ter um aumento da carga tributária. Essa é o que eu imagino. Que o governo ele tenta vender uma imagem positiva, mas a finalidade do governo é sempre aumentar a arrecadação, porque eles não fazem economia aonde devem, e depois quem paga a conta é todo o povo trabalhador, todo o povo brasileiro que paga através de imposto. Eu tenho insistido há muito tempo, e em alguns vídeos eu tenho falado sobre isso, que não tem como o Brasil sair dessa crise sem o aumento da carga tributária. Já temos uma carga tributária extremamente elevada,
acho que está 38%, 39% do PIB, é muito alta. E além do mais, a má distribuição, né, dos recursos públicos. Se o governo aplicasse bem os recursos públicos, a carga tributária poderia ser 50% do PIB. Acho que o povo brasileiro se sentiria confortável, se sentiria realizado. O problema é que o governo cobra muito e apresenta muito pouco de serviço de prestação de contas para o cidadão. Imaginemos, por exemplo, né, que o país, né, que tem hoje de cada 100 reais, né, que o governo arrecada, 93% estão destinados ao pagamento de aposentadoria, pensão e despesas obrigatórias, tipo salário né, do governo, do setor público. Sobra migalhas de 7 reais para investimento ou para outros tipos de atividade do Estado. Então, isso demonstra que a capacidade de financiamento da sociedade ela está se exaurindo, ela está se destruindo. Nós não podemos mais pensar num país totalmente governado como o Brasil foi nesse governo de Jair Bolsonaro, um governo que não teve planejamento, um governo que esqueceu o setor, né, e ficou 4 anos em cima de uma moto fazendo passeata, andando de jet ski para cima e para baixo e esqueceu o povo brasileiro. Aí você vê, eu estava vendo uma reportagem do Estadão e vários jornais repercutiram isso, né, que o governo não aumenta, né, o valor do repasse que o governo federal manda para os estados e municípios para a merenda escolar. Desde 2017, que não passa de R$ 2, né? Imagine que cada criança hoje nas escolas, ela por dia não pode comer mais de R$ 2. O que são R$ 2, gente? A merenda escolar é uma vergonha, né? Em um país que não alimenta as crianças, ele quer o quê, né? Eu me lembro que numa certa cidade, eu vi um dia no setor, eu fui ao setor de distribuição e vi lá a distribuição do alimento, né, que ia para a merenda escolar e para os hospitais daquele município. E só ia naquele dia salsicha. Então, imagine, né, os hospitais, né, e as creches dão salsicha, que é um produto barato, né? Nem sei se estão da validade, possivelmente fora de validade. Eu não indico o nome do município, nem o nome do prefeito, que é para não criar polêmica. Mas porque é um descaso, né? O governo não tem responsabilidade com o seu povo, né? Mas pelo menos, né, nesta campanha, que foi uma campanha muito, e ainda está uma campanha muito violenta, muito fixada em cima de corrupção, de agressão, né? E sem uma perspectiva de projeto. E o Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, discutir nessas eleições, né, o que se fazer a partir de 2023. Porque nós perdemos desde 2014 com Dilma Rousseff, um desastre a administração de Dilma Rousseff, uma recessão, acho que jamais vista no nosso país, né? O Brasil que cresceu foi um dos países que de 1930 até 1980 foi um dos países que mais cresceu a sua economia na América e no mundo, né? E passa por um processo de recessão, né? É muito pouco o crescimento do PIB. A gente tinha que crescer pelo menos 5, 6% ao ano, nós estamos crescendo, se crescermos muito, crescemos 2%, 1,5%, 1,54%, é muito pouco. Isso é o que? É falta de perspectiva de Estado. O governo, né, o governo Bolsonaro, colocou lá o ministro Paulo Guedes, que teve no início o apelido, né, foi apelidado de Posto Ipiranga, em homenagem àquela empresa distribuidora de combustível, que tudo que ela fazia, tudo que você precisava, tinha no Posto Ipiranga. E o Paulo Guedes foi com essa promessa. E a única coisa que o Paulo Guedes fez, você não tem nada. Política econômica, ele não fez nada, né? O dólar estava R$ 4,05 em janeiro de 2019, quando começou o governo de Bolsonaro, e continua, né, a quase 6, né? Chegou a quase R$ 6. Então prova que o ministro não teve projeto nenhum para a economia. E o Brasil deu uma estagnada. Eu acho que a gente vive num país das maravilhas, porque o governo Bolsonaro diz que tem obras, que fez obras, mas a gente não enxerga as obras do governo Bolsonaro. As obras do governo Bolsonaro
são invisíveis, né? Dados-me informações, né, que o ano passado, em 2021, né, o governo Bolsonaro acho que asfaltou em São Paulo 18 quilômetros de rodovia. Isso não é obra, né? Isso é reparo. Né? Então, realmente, nós perdemos, desde 2014, que o Brasil perdeu o eixo, perdeu o rumo. Nós estamos numa situação muito difícil, né? E que isso, evidentemente, que passa por grandes reformas. Acho que o Brasil precisa, a partir de 2023, né, parar, né? Nós temos que ficar de olho ainda, temos aqui 13 dias dessa eleição. Você está tomando conhecimento, né, desse meu vídeo hoje, né, 21 de setembro, data do início da primavera, que a primavera que significa o renascimento, o reflorir, né? Que a gente escolha bem os nossos deputados, os nossos senadores, porque eles são importantíssimos, porque o Brasil precisa, a partir de 2023, uma legislatura, né? A legislatura, o que eu falo legislatura é o seguinte, que o período de 4 anos, né? A legislatura tem 4 anos de duração, né? Ela começa em janeiro de 2020. O Congresso Nacional toma posse em fevereiro. Então, em fevereiro de 2023 vai até fevereiro de 2027. Então, são 4 anos de muita importância. Essa legislatura que vem, os deputados que nós temos que eleger em 2022, que vão atuar em 2023, 2027, precisam de ser deputados políticos, deputados que dialoguem, deputados que tenham visão, deputados que tenham conhecimento. Não podemos botar deputado sargento, capitão, coronel, porque isso não resolve nada. Bancada da bala, bancada dos evangélicos. Gente, o Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de pensar o orçamento, reforma administrativa, reforma trabalhista e, acima de tudo, a reforma tributária, que é o assunto desse vídeo. Mas não podemos preceder, não podemos esquecer de que temos que fazer uma grande reforma política. Nós temos aproximadamente 32 partidos ou 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Desses 35, 32 ou 35, desculpa não saber a quantidade, 23 têm representação no Congresso Nacional. Gente, não é possível ter 23 ideologias. O Congresso Nacional precisa de, no máximo, 4 partidos, 4 boas lideranças políticas para que pense esse país, para que a gente saia desse marasmo. A economia não cresce. E outra coisa, nós estamos numa situação que é muito complexa, porque a gente tem tecnologia demais. E a tecnologia é natural da tecnologia, da ciência da tecnologia, que o capitalismo cresce, as grandes empresas ganham muito dinheiro, os bancos nunca viram tanto dinheiro como estão ganhando, mas não se gera riqueza, não se gera emprego, porque a tecnologia retira do mercado aquela mão de obra não especializada. Então era comum, por exemplo, nas décadas de 70, 80, grandes centros de emprego, como o produto era sazonal, mas você pegava o nordestino, ele ficava 6 meses cortando cana nos engenhos, nas usinas de Pernambuco. Hoje não tem mais isso. O pessoal migrava para a região de São Paulo, né, para cortar a cana, ou também para a colheita da maçã, colheita do café. Esse tipo de coisa hoje se faz através de máquina, através de tecnologia. Então a mão de obra, ela deixou de ser aquela mão de obra precária, né, de um trabalhador braçal, né, da mão de obra, vamos dizer assim, mortis, né, da mão de obra do homem, e passou a ser técnico. E isso gerou o quê? Gerou uma responsabilidade de o governo investir em educação, investir em melhora das escolas, em melhora dos hospitais, para que o país cresça, porque não adianta a economia do governo Bolsonaro, que não foi grande, né? Meu tema não é economia nesse vídeo, não foi uma grande, mas a economia cresceu, mas não melhorou a qualidade de vida das pessoas. Você vê, a gente vai ao supermercado hoje, né? Quando a gente vai amanhã, o produto está muito caro. Ele baixou artificialmente, né, o governo Bolsonaro baixou a gasolina, não baixou o diesel, que é quem move 90% do transporte no Brasil feito por diesel. Mas não houve a redução no diesel satisfatoriamente ainda. E outra coisa, a inflação dos alimentos, que ninguém falou disso. O Brasil é um país, o Bolsonaro diz assim, porque o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Sim, exportando soja, exportando milho, exportando arroz, mas o povo brasileiro está morrendo de fome. Porque você vê o preço da carne, a carne deixou de ser
uma coisa de utilidade da alimentação do trabalhador brasileiro. Quem pode dar 65 no quilo de carne seca, como está aqui em Santa Cruz de Capibaribe? Quem pode dar R$ 80 no quilo de alcatra, no quilo de... É impossível. 1 litro de leite a R$ 15. Então, isso, infelizmente, o Brasil precisa de, em 2023, em seguida, parar, pensar e dizer o que nós queremos, o que pretendemos fazer para que a gente encontre um caminho, porque o Brasil está sem rumo, o Brasil não tem, com esse governo que nós estamos aí, ele perdeu o rumo, ele perdeu toda a estrutura, ele não sabe mais o que fazer, a verdade é essa, entendeu? Então, infelizmente, a situação nossa é difícil, agora não vamos desanimar, porque nós temos uma eleição daqui a 13, 14, 12 dias. Então, como eu falei, escolha bem o seu deputado estadual, o seu deputado federal e o seu senador, para que a legislatura de 2026, 2023, 2027, ela seja uma legislatura que realmente os deputados e senadores atuem fazendo reformando a reforma tributária, que é essencial, a reforma da educação, a reforma política e, acima de tudo, uma reforma que traga benefício para o povo, porque não é possível a gente ficar... Né? E outra coisa, não vamos nos iludir. Se prepare, porque em 2023 e seguintes, teremos que arcar com a grande alta dos impostos. O governo não pode ficar da maneira como está para sair dessa crise sem que tenha um aumento da carga tributária. Infelizmente, é o que tem que fazer. E essa reforma tributária que hoje o vice-presidente, o candidato a vice-presidente do governo Lula, né, do candidato Lula, ele está dizendo que a reforma tributária em 6 meses será aprovada. Tomara que seja, mas que ela não venha com aumento excessivo da carga tributária. Porque, sem dúvida, terá que haver uma reforma tributária, isso é inevitável, e com o aumento da arrecadação, porque o governo só pensa, quando o governo reforma a Previdência, só pensa no caixa, quando ele reforma a parte de tributos, ele só pensa no caixa também. O contribuinte tem que pagar, é só você ver que a tabela do imposto de renda não é corrigida desde 2015. Então, daqui a pouco, se ele não tomar uma providência de corrigir a tabela de imposto de renda, quem ganhar um salário mínimo vai ser tributado na fonte, ok? Muito obrigado e até a próxima.